Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Giro Bitcoin de hoje, dia 26 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 91.800 dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de quase 5,8%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está enfrentando uma desvalorização bastante similar, cerca de 5,4% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse momento a cerca de 3.300 dólares americanos. O que a gente tem visto nas últimas 24, nas últimas 48 horas, é uma correção do mercado. O Bitcoin ele chegou a atingir a sua nova all-time high, o seu novo recorde histórico de 98 mil dólares, corrigiu para agora cerca de 91.800, de 92 mil dólares. Uma correção era esperada, muita gente começando a realizar o lucro nessa tão simbólica marca dessa proximidade dos 100 mil dólares, mas de qualquer forma, se a gente olhar de um recorte um pouquinho maior, de 5 de novembro para cá, o Bitcoin ele esticou de 68 mil dólares para 98 mil, corrigiu para 91 mil, só que mesmo assim continua com uma alta muito expressiva ao longo do último mês. Se a gente olhar o recorte do último mês, por exemplo, o Bitcoin está com uma alta de 35% de forma aproximada. Isso a gente consegue ver também nos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. No dia de ontem, dia 25 de novembro, a gente teve uma forte saída de 4.596 unidades de BTC desses ETFs, o que são mais de 10 dias de mineração. Considerando que cada dia de mineração, cada dia são minerados 450 novas unidades de Bitcoin, no dia de ontem foram colocadas à venda pelos ETFs 4.596 unidades. De qualquer forma, isso ainda é um valor, ainda é um número muito pequeno se a gente considerar as últimas semanas de entrada desses ETFs de Bitcoin Spot. Na última sexta-feira, por exemplo, no último dia 22 de novembro, os ETFs compraram 5.340. Na última quinta-feira, dia 21 de novembro, os ETFs compraram 10.397. Na última quarta-feira, dia 20 de novembro, os ETFs compraram 7.949. Os ETFs ao todo já estão rodando 1.077.363 unidades de BTC. Ou seja, é muita coisa que os ETFs estão comprando. Os ETFs estão sim exercendo, numa média geral, uma forte pressão compradora em cima de Bitcoin. É claro que de vez em quando a gente vai ver os investidores, sejam eles institucionais ou investidores financeiros do mercado tradicional, realizando lucro. Esse tipo de investidor, ele tem uma, entre aspas, facilidade muito maior para realizar o lucro. Ele tem menos apego, digamos assim, ao Bitcoin propriamente dito. Então, é algo que a gente vai ver, essa realização de lucro, e é algo que está acontecendo agora nesses ETFs. Mas, de qualquer forma, que nem eu falei, eles estão, mesmo assim, quebrando recordes e recordes e recordes de entrada, de compra de Bitcoin de uma forma geral. E esses ETFs de Bitcoin Spot baseados nos Estados Unidos alcançaram um recorde histórico em fluxo semanal, sinalizando o entusiasmo contínuo dos investidores em meio ao rally parabólico do Bitcoin, que a gente acabou de falar. Os ETFs de Bitcoin Spot registraram fluxos líquidos de 3,38 bilhões de dólares na semana de 18 a 22 de novembro, de acordo com a plataforma de rastreamento cripto SoSoValue, representando um aumento de 102% em relação aos 1,67 bilhões da semana anterior. Esse número representa o maior fluxo semanal já registrado para ETFs de Bitcoin Spot. Também marca a 7ª semana consecutiva de fluxos positivos, segundo essa mesma plataforma. Ou seja, até antes da eleição do Donald Trump, ali no início de novembro, o mercado já começou a acreditar que essa vitória seria benéfica, que essa potencial vitória seria benéfica para o ecossistema cripto. Então, antes mesmo da eleição, os investidores tradicionais, institucionais, já começaram a se expor em Bitcoin. A vitória do Trump foi confirmada, se confirmou também a tese de que seria benéfico para as criptomoedas, então a gente tem visto essa acumulação crescer cada vez mais. De novo, é natural que hajam correções em alguns momentos. Esticou de 68 mil para 98 mil, ou seja, teve um ganho de 30 mil dólares, 40% aproximadamente do valor em um curto período de tempo. Então era óbvio que a gente veria pessoas vendendo, era óbvio que a gente veria pessoas realizando os lucros. Então essa correção já era esperado e chega a ser saudável para o ecossistema cripto. Mas de qualquer forma, é o que eu tenho falado. Os prognósticos para o Bitcoin e, consequentemente, para as criptomoedas são os melhores possíveis nesse momento. Dando continuidade no episódio de hoje e agora falando sobre os ETFs de Ether Spot. O Ether, para quem não se recorda, é o segundo maior criptoativo do mercado.
nesse momento ali entre 2.290 e 3.300 dólares americanos, e os ETFs no dia de ontem tiveram um dia positivo, tiveram inflow. Um inflow pequeno, na verdade, foram cerca de 860 unidades de ETH, mas de qualquer forma foram mais de 2,9 milhões de dólares de entrada. No último dia 22, na última sexta-feira, a gente também teve uma entrada de 91,3 milhões de dólares, o que em ETH deu cerca de 27 mil unidades. E foi importante ter essa entrada na sexta-feira, porque já tinham 6 dias consecutivos de outflow, 6 dias consecutivos de saída, que foram interrompidos no último dia 22. Então, dia 22, dia 25, foram 2 dias positivos, então a gente agora está com 2 dias consecutivos de inflow. E isso, inclusive, tem mostrado, tem representado o aumento do interesse por parte dos institucionais, dos investidores tradicionais em Ether, no segundo maior criptoativo do mercado. Inclusive, ele chegou a alcançar a marca de 3.500 dólares depois de 4 meses sem atingir esse valor. O último valor aqui nas últimas 24 horas foi de 3.545 dólares americanos cada unidade de ETH. E esse valor não era atingido nos últimos 4 meses. Isso, inclusive, com alguma queda do Bitcoin, o que ajudou a recuperação do Ether também no par Bitcoin-ETH. Então, a gente tem visto esse aumento de interesse e a gente tem conseguido notar também o Ether voltando a ganhar terreno em outras coisas. O Ethereum, por exemplo, ultrapassou a Tron como a maior blockchain para a stablecoin Tether. Stablecoin, para quem não sabe, é uma moeda estável em alguma coisa, e o Tether, o USDT, é estável em dólar americano. E no dia 21 de novembro, o Ethereum voltou a ultrapassar a Tron como a maior blockchain utilizada para emissão de USDT. Ultrapassou o dia 21 e vem aumentando essa distância desde então. No momento de gravação desse episódio, no dia 26, por exemplo, o Ethereum representa 45,38% de todas as unidades da stablecoin USDT emitidas, enquanto a Tron representa 43,71%. Isso volta a demonstrar um interesse por parte dos investidores na blockchain da Ethereum, o que é importante justamente para o Ether conseguir recuperar valor, conseguir recuperar mercado. E apesar de ser o segundo maior criptoativo do mercado já há alguns anos, a gente viu durante esse ciclo de alta atual que a gente está vivendo, a Solana ganhando muita atração, por exemplo, e conseguindo diminuir a distância que tem para o Ether. De qualquer forma, o ecossistema do Ether está vivo, muito vivo, e é onde a gente vê, inclusive, a maior parte do valor bloqueado em DeFi. A maior parte do TVL, que está bloqueado atualmente em finanças descentralizadas, continua na blockchain do Ether. Mas, de qualquer forma, dando continuidade ao episódio de hoje, o que a gente tem notado cada vez mais, que nem eu tenho batido na tecla ao longo desses últimos episódios, é que os institucionais estão tendo cada vez um interesse maior por Bitcoin, cada vez um interesse maior por Ether e cada vez um interesse maior por cripto de uma forma geral. Tanto é que a gente vê que existem outras requisições, inclusive de ETF spot já protocoladas na SEC, esperando a próxima diretoria, que vai ser uma diretoria crypto-friendly. E isso a gente vê cada vez mais empresas comprando ou anunciando a compra de Bitcoin, comprando ou anunciando a compra de criptomoeda. E agora a plataforma Rumble, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, anunciou que vai se tornar a mais recente empresa a adicionar Bitcoin ao seu balanço patrimonial. Em um comunicado no dia de ontem, no dia 25 de novembro, a plataforma de compartilhamento de vídeos afirmou que o seu conselho de administração aprovou a estratégia alocando uma parte de reservas excedentes da caixa da empresa em Bitcoin a critério da empresa até o total de 20 milhões de dólares. O Chris Pavlovski, que é o presidente e CEO do Rumble, havia sugerido a ideia de adicionar Bitcoin ao balanço do Rumble em uma enquete no Twitter no dia 19. Dos 43.790 votos, 94% aproximadamente das pessoas que responderam sim. E agora foi anunciado que eles de fato vão alocar até 20 milhões de dólares em Bitcoin. Isso a gente tem visto cada vez mais uma corrida de empresas, de instituições anunciando a compra de Bitcoin. Em dezembro, agora, a gente vai ter a votação no conselho da Microsoft sobre a alocação de parte do caixa do Bitcoin ou não. A gente tem a MicroStrategy cada vez comprando mais Bitcoin, inclusive eles anunciaram mais uma compra de 5,4 bilhões de dólares em Bitcoin, cerca de 55 mil Bitcoins, entre o dia 18 e dia 24 de novembro, a um preço médio de 97.862. Então a gente vê cada vez mais instituições comprando BTC, o que demonstra claramente que a gente pode ver sim uma corrida pelo Bitcoin.
A MicroStrategy, por exemplo, nesse momento tem 386.700 unidades de BTC, o que em dólar americano, na cotação atual, dá 35,68 bilhões de dólares. E isso a gente tem visto antes mesmo do governo americano começar a comprar Bitcoin diretamente como reserva estratégica. Já tem um projeto de lei, um análogo ao projeto de lei protocolado na Casa dos Deputados, na House dos Estados Unidos, que é o Bitcoin Act, que prevê que os Estados Unidos comprem 500 unidades de BTC por dia como reserva estratégica. Esse é o valor, é pequeno. Se a gente parar para ver aqui o volume do Bitcoin, por exemplo, negociado nas últimas 24 horas, a gente vai ver que 500 Bitcoin é muito pouco. Nas últimas 24 horas, por exemplo, foram negociados, isso aonde é rastreado aqui pelo CoinMarketCap. O OTC não é rastreado pelo CoinMarketCap. Mas a gente teve aqui um volume de quase 1.100.000 unidades de BTC. Então 500 BTC por dia em 24 horas é muito pouco. Mas mais importante do que o volume da compra dos Estados Unidos é o fato dos Estados Unidos estarem comprando como reserva estratégica. Isso vai causar uma corrida ainda maior. Então, a gente espera que se isso realmente passar, que esse projeto de lei realmente passar, o que a gente vai ver é uma corrida por Bitcoin. Em países do mundo todo começando a comprar Bitcoin. E isso pode sim causar uma alta extremamente parabólica no preço das criptomoedas de uma forma geral. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai falar de Brasil. E para falar do Brasil, naturalmente, a gente vai ter que falar de imposto, que é algo que esse governo, que só aumenta as gastanças, tem um apetite insaciável, adora. E a Receita Federal afirmou que já possui informações sobre transações de Bitcoin e criptomoedas realizadas por brasileiros no exterior e começará a cobrar impostos sobre esses ativos a partir de 2026. O anúncio foi feito durante o evento sobre o regime especial de regularização geral de bens cambial e tributário, realizado no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo na última segunda-feira, dia 18. O evento, que contou com a presença de especialistas em tributação e representantes da indústria, teve como objetivo detalhar os aspectos tributários e penais relacionados ao novo regime de regularização. Durante o primeiro painel, a subsecretária de Fiscalização da Receita Federal, Andréa Costa Chaves, destacou o compromisso do Brasil com o intercâmbio de informações financeiras internacionais, incluindo operações com criptomoedas. A medida, segundo o regulador, visa aumentar a transparência e a arrecadação fiscal, naturalmente, alinhando o país às práticas globais da regulação de criptoativos. A Receita Federal informou que já recebe dados financeiros de quase 100 países por meio de acordos de cooperação internacional. Segundo André, o intercâmbio automático de informações sobre criptoativos começará a valer no Brasil em 2026. Isso permitirá à Receita Federal monitorar transações de bitcoins e outras criptomoedas digitais realizadas por brasileiros em plataformas estrangeiras, aumentando o controle sobre os ganhos obtidos com esses ativos e, naturalmente, cobrando os impostos determinados pelo regulador e aprovados pela lei das offshores. Ou seja, o governo brasileiro vai com tudo a partir de 2026 para cobrar tributo em cima das criptomoedas que os brasileiros têm depositadas em exchanges do exterior. Não se sabe se as exchanges vão passar dados retroativos, ou seja, antes de 2026, e se o governo vai aplicar alguma espécie de penalidade para quem não declarou o que tinha até esse momento de 2026. De qualquer forma, muita cautela, porque as exchanges baseadas nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Ásia, são adeptas desse tratado. Então aqui a gente tem, por exemplo, a Kraken, a gente tem a BitHub, a gente tem o OKX, a gente tem a Coinbase, a gente tem a Bitso, a gente tem a BitGet, entre outras diversas. Então, muito cuidado aonde você está transacionando a sua criptomoeda e se você está fazendo reporte ou não para a Receita Federal Brasileira. Porque, como eu falei, o governo brasileiro tem um apetite insaciável por impostos, visto que a carreta furacão só está aumentando. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!